Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor, e mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós temos a reflexão da palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, como temos toda quarta-feira. E depois nós vamos ter o clamor pelo fortalecimento espiritual. Amém? Já peço que vocês vão dando aí a sua curtição, para não correr o risco de esquecer. Então, vamos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 26 até o versículo 40. O título é Filipe e o Eunuco. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vamos fazer uma pausa aqui. Então, observa que está falando algo de mais um trabalho realizado por Filipe. Vocês estão lembrados quem é Filipe? Nós vimos na reflexão anterior, aquele que pregou em Samaria e através dele foram operados muitos milagres. Aquele também que através da pregação dele, o Simão, o mágico, aceitou Jesus e foi batizado. Este Filipe, que também foi consagrado no mesmo dia que Estevão. Então, na leitura de hoje nos conta que um anjo do Senhor falou para ele dizendo que ele fosse para o lado do sul, a caminho que descia para Jerusalém. Assim ele fez. Aí, de repente, ele encontrou um homem que era etíope. Ele era etíope, significa que ele não fazia parte do povo judeu, porque ele não era judeu e nem era israelita. Ele era um estrangeiro. Este homem também, ele era eunuco. Vocês sabem o que quer dizer eunuco? É o tipo de homem castrado. Significa que ele não podia ter relações sexuais, ou seja, não podia casar. Ele se tornava, então, um homem estéril, ou seja, impotente para gerar filhos, para ter relações. E naquela época, estes homens, ele tinha uma responsabilidade muito grande nas costas deles. Ele assumia papel de guardião. E no caso desse eunuco aqui, ele era um alto oficial de Candace. Quem era Candace? Era a rainha
do povo dele, a rainha dos etíopes. Ele era o superintendente de todo o tesouro que ela possuía. E ele tinha ido para adorar a Deus em Jerusalém. E naquele momento, ele já era de volta. E ele estava lendo um livro sagrado, a palavra de Deus, que estava aberta no livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo falou para Filipe para que ele se aproximasse daquela carruagem e acompanhasse aquele homem. Assim Filipe fez. Ele correu até ele ficar paralelo àquela carruagem e ouvir o que aquele homem estava lendo. E ele percebeu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então Filipe perguntou para ele se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo. Aí ele falou para Filipe que ele não estava entendendo. Ele até fez uma pergunta, dizendo para Filipe como que ele iria entender se não tinha ninguém para explicar. Então ele convidou Filipe para subir e assentar junto dele naquela carruagem. Veja só que coisa linda! Como Deus, ele honra aquela pessoa que tira um momento para fazer a menção da sua palavra. Deus honrou aquele homem por 3 motivos. Primeiro, porque ele resolveu ir adorar a Deus sem ele pertencer ao povo de Deus, biologicamente falando, porque o povo de Deus, eles eram descendentes de Abraão. E aquele homem, ele era um estrangeiro. E mesmo assim, ele foi adorar a Deus em Jerusalém. Segundo, ele estava ali naquela carruagem, tirando aquele momento para ler a palavra de Deus. Significa que ele tinha interesse de entender a Sagrada Escritura. Ele tinha interesse de entender as ordenanças de Deus. Enquanto muitos estavam fugindo desta palavra, ele estava à procura, ele queria entender. Então isso chamou a atenção de Deus. Muitas vezes, queridos, nós quando tomamos uma atitude dessa, nós nem percebemos o que está acontecendo em nossa volta no mundo espiritual. Mas quando nós tiramos momentos para ler a palavra de Deus, Deus preza, Deus zela. E muitas vezes nós são correntes e mais correntes infernais que às vezes armam laço contra nós, mas não tem êxito quando nós nos apegamos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ilumina, nos orienta. Então, naquele momento, Deus, ele tirou Filipe de onde ele estava, da missão que ele estava realizando, para ir simplesmente acompanhar aquele homem. Quem sabe Filipe não estava ali já com o projeto de evangelizar para muita gente. E Deus ordenou que Filipe fosse evangelizar apenas uma pessoa. A terceira coisa foi que aquele homem gostou de Filipe estar ali e chamou Filipe para ficar junto dele na carruagem. Ele não perdeu tempo. Ele aproveitou a primeira oportunidade que apareceu de alguém interpretar para ele a palavra de Deus. E tem mais coisa que esse homem fez que Deus também se agradou. Prosseguindo, versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Veja bem, esta era a passagem que aquele homem estava lendo. Ele estava lendo esta passagem que se encontra no livro do profeta Isaías.
E você sabe de quem estava se tratando? Você sabe quem foi levado como ovelha ao matadouro? Você sabe quem foi o cordeiro que está falando aqui, que estava como mudo perante o seu tosqueador, ou seja, aquele que estava matando, judiando, maltratando? Você sabe? Pois é, aquele homem, no momento em que ele estava lendo, ele não sabia. Olha só o versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Viu? Aquela leitura que aquele homem estava lendo estava se referindo de Jesus Cristo, pois foi Jesus Cristo que foi considerado aqui como a ovelha levada ao matadouro. E aquele homem não entendeu. Mas Filipe explicou para ele, contou a história e disse para ele que estava se referindo era de Jesus. Eita glória! Então ele começou a entender as Escrituras. Jesus, aquele que morreu. Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que subiu ao céu, e aquele que estava operando os milagres, e aquele que estava sofrendo, porque quem estava falando do nome dele estava sendo perseguido. Então, Filipe anunciou ali a palavra àquele homem e evangelizou. Prosseguindo, versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizou todas as cidades até chegar a Cesareia. Vocês entenderam aí a mensagem? Depois que Filipe dedicou o seu tempo para evangelizar para aquele homem, ocupou o seu tempo para que uma pessoa fosse salva, uma pessoa que teve desejo de salvação, uma pessoa que teve interesse ali de saber das coisas de Deus. Depois que Filipe completou esta obra, o Espírito arrebatou Filipe e ele foi para outras cidades e pregou para muita gente. Detalhe, observa que este homem, ele ainda fez mais coisas que agradaram a Deus. Ele pediu para ser batizado, manifestou o seu interesse de ser batizado, porque ali ele também queria receber a salvação. E Filipe falou para ele que para ele ser batizado, ele tinha que crer em Jesus, pois na mesma hora ele respondeu para Filipe que cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele foi batizado. Queridos, isto é muito lindo. Quando uma pessoa toma uma decisão por si própria e quando a sua decisão parte do seu interesse próprio, do interior do seu coração, ali tudo foi manifestação do interesse dele. É claro que por ele ter interesse de ler a Bíblia, de ter ido a Jerusalém,
Deus investiu a favor dele. Veja bem, queridos, ele estava de volta de Jerusalém. Ele tinha ido para Jerusalém adorar a Deus. Com certeza, ele participou das celebrações, dos trabalhos que foram feitos lá no templo. Mas ele foi tocado pelo Espírito Santo, foi na estrada. A bênção que ele recebeu na estrada foi a bênção completa que ele não havia recebido em Jerusalém. E foi concluído na estrada ali. Ele recebeu o batismo, ele recebeu a presença do Espírito Santo na vida dele. Então, tal que está dizendo assim, que ele seguiu o caminho dele com júbilo, feliz, satisfeito, porque ele recebeu ali o Espírito Santo na vida dele também. Ele recebeu a presença do Senhor e recebeu a salvação. E a alegria foi completa no seu interior. Como Deus se alegra e como Deus nos enriquece quando nós nos dedicamos a Ele. Quando nós tiramos tempo para Ele, quando nós manifestamos interesse por aquilo que diz respeito às coisas de Deus. E foi isto que aconteceu com aquele homem. Então, neste momento, nós vamos também clamar para que o Espírito Santo desça sobre as nossas vidas, nos trazendo alegria, nos trazendo júbilo, manifestando a sua presença. Quem sabe não tem alguém aqui que sente uma tristeza no seu coração, uma angústia na sua alma. Pois se o Espírito Santo entra agora no teu coração, na tua vida, ele serve como refrigério. Ele serve também, queridos, como libertação. Ele serve também como regozijo para a alegria da nossa alma. Vamos então clamar ao Senhor. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Pai, neste momento, Senhor, quero te louvar, te glorificar e te exaltar pelo teu amor e pela tua bondade. Assim, Senhor, como tu foste com aquele homem estrangeiro, meu Deus, que pela tua misericórdia, ele alcançou a salvação, ele recebeu a tua bênção e recebeu a manifestação do teu Espírito Santo na vida dele. Desta mesma sorte, Senhor, eu peço que tu venha derramar do teu Espírito sobre a vida de cada um de nós. Venha, Senhor, avivar o nosso espírito, meu Deus. Venha alegrar a nossa alma. Venha nos fortalecer, Senhor, na tua presença. Venha nos fazer rejubilar, Senhor, de regozijo no teu Espírito Santo, Pai. E se porventura, meu Deus, existe alguém aqui que na sua vida se encontra entristecido, se existe alguém aqui que se encontra com o seu coração em amargura, em aflição, se existe alguém aqui que se encontra desanimado, Senhor, na sua fé, na sua busca, por não encontrar a resposta diante daquilo que tem te buscado, eu te peço, Pai, venha agora ao encontro, Senhor, de todos estes teus filhos e traga o socorro que eles necessitam. Que seja manifestado a bênção do teu Espírito Santo na vida de cada um. Venha alegrar a sua alma, Senhor. Venha alegrar o seu espírito, Senhor. Venha fortalecer a sua vida espiritual na tua presença. Não deixa, Senhor, nenhum destes que são teus, nenhum de todos que confiam em ti, vim, Senhor, desfalecer na sua fé. Vim desanimar, fracassar, meu Deus. Não permita isto, Senhor, porque todos nós, para prosseguirmos, dependemos primeiramente de Ti, que Tu venha estar conosco, Senhor, nos animando, nos encorajando, porque neste mundo existe tantas circunstâncias que tentam nos fazer parar. Neste mundo existe tantas circunstâncias, Senhor, que tenta, meu Deus, banalizar a fé dos Teus filhos. Então eu te peço, venha, Pai, aumentar a fé de cada um, fortalecer, encorajar, Senhor, para que todas as forças no mundo espiritual, as forças infernais que tiver projetando, que tiver tentando contra a fé destes teus filhos, que todas as forças infernais sejam repreendidas e lançadas no inferno em nome de Jesus. Eu te peço que tu venha dar, Senhor,
o livramento, que tu venha abençoar, que tu venha fortalecer, animar e encorajar, e que assim o teu nome seja glorificado na vida de cada um. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, queridos. Receba a bênção do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba o fortalecimento espiritual. Fique na paz. Deus abençoe.